Conheça agora os 5 maiores estragos que a água que você está tomando pode estar fazendo no seu organismo e você nem sabia. E aprenda também como evitá-lo. Nós sabemos que hoje toda a água do planeta já está contaminada de alguma forma. Com a escassez hídrica, o reuso da água ficou muito comum. Também as cidades estão despejando o seu esgoto diretamente nos rios. E a água que é captada para o tratamento e consumo, ela é bastante poluída. As principais doenças que nós sofremos hoje, elas são transmitidas pela água, desde leptospirose, amebíase até hepatite A. Por isso a água precisa ser tratada, muito bem tratada. E é isso que as concessionárias de água fazem. Eu sou Shafik Gibelli, psicanalista e terapeuta Ayurveda. Antes de concluir o curso de Ayurveda, eu fazia gerontologia. Tive que interromper por causa da pandemia. Na gerontologia, a gente estuda os métodos de provocar e potencializar a longevidade, ou seja, envelhecer com saúde. E eu encontrei isso no Ayurveda. O Ayurveda é a ciência da longevidade, como envelhecer com o máximo de saúde possível. E foi por isso que eu me interessei pela saúde da água. Para o tratamento da água in natura, até chegar nas nossas casas, ela precisa passar por vários processos, desde decantação, filtragem, até a desinfecção dessa água. Num primeiro momento, a água recebe sulfato de alumínio, cloreto férrico e até cal. Invariavelmente, ela passa então a receber outros desinfectantes, como por exemplo o cloro e o ozona. Além disso, algumas estações de tratamento utilizam a luz ultravioleta para matar alguns vírus que tem na água, mas não são todas as concessionárias que aplicam isso. Além da luz ultravioleta, também é utilizado íons de prata. A prata, nós sabemos, é um antisséptico natural, é a penicilina da antiguidade. Hipócrates, pai da medicina, já utilizava a prata, e é por isso que os talheres dos reis e rainhas eram feitos de prata, para a desinfecção. No final do tratamento, a água ainda recebe uma quantidade extra de flúor. E são esses agentes químicos extremamente necessários para desinfectar a água, que vem cheio de doenças, de bactérias, de vírus, e tudo quanto há de sujeira, vírus, bactérias, é que causam as nossas doenças. Mas quais são os efeitos colaterais desta desinfecção da água quando nós ingerimos? Desde 1904, quando o cloro foi utilizado pela primeira vez para conter epidemias de cólera, de leptospirose, entre outras inúmeras doenças, o cloro passou também a ser o campeão de produção de doenças como efeito colateral. Todos esses agentes químicos vão alterar o sabor, a cor e o odor da água, deixando a água imprópria para o consumo. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é para uma quantidade de 0,2 miligramas por litro de água de cloro e no máximo 5 miligramas por litro de água. Essa é a quantidade de cloro que deve haver na água e, segundo os especialistas, dizem que as concessionárias mantêm um nível que não faz mal para o nosso organismo. Porém, não é isso que as estatísticas dizem. Desde 1904, houve também uma epidemia de doenças, como por exemplo problemas cardíacos, câncer, leucemia, senilidade, problemas mentais, entre outros metais prejudiciais, como por exemplo o sulfato de alumínio. O alumínio, nós sabemos, ele causa demência. Procure sempre o seu médico, faça os seus exames, faça o seu check-up, mas também cuide principalmente da sua água. E agora eu vou listar para vocês os 5 maiores estragos que a água pode estar te causando na sua saúde e que você precisa evitá-lo. E eu vou te dizer como evitá-lo. O primeiro dano do cloro no nosso organismo é a produção de radicais livres. Eles diminuem a quantidade de oxigênio na célula, tornando o nosso corpo mais ácido. Um corpo ácido já vai facilitar os processos inflamatórios, por exemplo, inclusive até cancerígenos. O corpo ácido, ele é um ambiente muito favorável para o desenvolvimento do câncer, principalmente para quem já tem tendência. O segundo dano é que o cloro causa problema nas artérias e faz com que aumente o LDL, ou seja, o seu colesterol ruim, facilitando a formação de ateromas, que são as gorduras coladas nas artérias. O terceiro dano são nos seus rins, na bexiga e nas vias urinárias, podendo comprometer e inflamar todo o processo de filtragem e purificação do líquido no seu corpo, causando retenção de líquido, infecção urinária, entre outras doenças desta região. O quarto dano talvez seja um dos piores, porque atinge exatamente a glândula tireoide.
Essa glândula é responsável pelo metabolismo do corpo e das células. Então, todos os órgãos dependem do bom funcionamento da glândula tireoide, porque é ela que regula todos os outros hormônios no nosso corpo. O cloro, o flúor e o boro, eles eliminam o iodo da glândula tireoide. E a tireoide, para funcionar bem, para produzir os seus hormônios T3 e T4, ela precisa de iodo. Quando esse iodo está em escassez, ela então para de produzir. O iodo é a matéria-prima para que a tireoide produza os seus hormônios e esses hormônios regulem todos os outros metabolismos no nosso organismo, podendo provocar, por exemplo, no excesso, hipertiroidismo ou hipotiroidismo, porque ela trabalha em conjugação com a nossa hipófise. Mas você deve estar pensando, somente tomar água da torneira com cloro pode causar esse mal todo? Não. Por exemplo, quando você toma banho, o vapor da água com cloro, ele equivale a 20 vezes mais a concentração de cloro que tem na caixa d'água e também na sua torneira. Banhos demorados, respirando aquele vapor d'água cheio de cloro e também de flúor, podem causar estragos enormes, diretos e indiretos no seu organismo, uma vez que afeta a sua glândula tireoide, pode afetar todo o metabolismo do seu corpo. A pessoa pode ter sono exagerado, tendência à obesidade, ou ela pode ter dificuldade de ganhar peso, uma série de doenças e transtornos no organismo. Consulte o seu médico e faça os seus exames regulares. O cloro contido na água do banho e também nas piscinas vai causar o quinto dano que eu trago aqui nessa listagem de hoje para vocês, que são as doenças alérgicas e respiratórias. O cloro ele tem um poder corrosivo muito alto. Além disso, o cloro pode provocar subprodução de outros produtos tóxicos, gerando uma cadeia de alergias no nosso organismo. Problemas respiratórios, rinite, sinusite, até problemas de pele e coceira. Tudo isso pode estar sendo causado pelo excesso de cloro ou o acúmulo de cloro no seu organismo. Além disso, o cloro na água sendo ingerido ou utilizado na pele através de banhos de chuveiro e também de piscina, eles podem acarretar uma série de outros problemas, como por exemplo, retirar a oleosidade da sua pele e dos seus cabelos, tornando a pele mais seca, tornando a pele mais ressecada, com algumas rachaduras e com bastante coceira. De modo geral, a água com cloro, quando tomada diretamente da torneira, ela pode causar todos esses danos e também enjoo, diarreia, vômitos e até outros problemas e desconfortos maiores. Mas, Shafique, o que fazer para a gente poder evitar que todos esses males nos acometam através do uso da água? Que água nós devemos tomar? Qual a melhor água? Qual o melhor filtro para a gente poder utilizar? Eu, particularmente, uso e recomendo os purificadores Europa. Todos esses produtos químicos que são colocados na água através da concessionária de tratamento são benéficos para poder conter as viroses, as bactérias e todas as impurezas que tem na água. No entanto, esses químicos que são adicionados na água para o tratamento dela, para que ela se torne potável, não pode de forma alguma ser passado para o nosso organismo. Ah, mas é em quantidades menores, isso não vai fazer mal. Não vai fazer mal hoje, daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos tomando essa água, esse cloro, aos pouquinhos, vai causando danos graves cada vez maior no nosso organismo. Por isso que é importante você fazer um processo de retirada desses químicos no momento em que vai utilizar a água para consumo ou para o banho. Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, as piscinas não são tratadas com cloro, elas são tratadas com ozônio. Há muito tempo não se usa isso. Se você acessar a internet e procurar por Dr. Laí Ribeiro, você vai ver várias dicas dele e várias informações a respeito do problema do cloro e do flúor na água. O senhor falou da importância da água. Então, o cloro e o flúor que está na água, contido na água, né, para a questão de ser uma água que a gente possa tomar, também faz mal para o organismo. O cloro foi colocado na água para matar as bactérias, para a parte orgânica, biológica, e que faz muito bem. Porque você não vai pegar uma bactéria via água, porque o cloro está lá. O cloro faz esse papel. Agora, o preço que pago é muito grande, porque agora esse cloro agora vai interferir no seu metabolismo de uma forma deletéria, de uma forma prejudicial. Então, por um lado, você não está se intoxicando, não está pegando infecções de bactérias e vírus por causa do cloro, mas por outro lado, agora você tem que lidar com o cloro.
O flúor já é outro problema. O flúor foi colocado na água, dizem eles, com a intenção de melhorar a cárie dentária. Na realidade, a história não é bem essa. É que o flúor é um produto, um subproduto de quando você começa a trabalhar com alumínio. Sobra flúor. Você tem uma fábrica de produzir alumínio, você sobra flúor. Esse flúor, ele não pode ser jogado, porque ele é veneno. Então eles determinaram que ele seria jogado na água de beber, que aí dilui muito, não tem problema. E nós estamos pagando preço com isso também, porque o flúor ele entra, ele tem uma ação sobre os ossos, ele causa fluorose, ele predispõe a câncer, ele predispõe a envelhecimento prematuro. E os filtros não tiram o flúor. Tem filtro filtro de carvão, por exemplo, tira o cloro, mas não tira o flúor. Agora que você já sabe que os químicos adicionados na água são um mal necessário para que as doenças não se espalhem através da água, então agora você precisa tomar uma providência para limpar a sua água. Já reparou que às vezes você bebe uma água e você continua com sede? Por quê? Porque ela está tão suja, tão carregada de químicos, que o seu organismo tem que gastar mais água para poder limpar a água que você tomou. Não é insano isso? Tomar uma água que vai exigir que o seu corpo limpe ela? Pois bem, você precisa utilizar filtros e purificadores. Eu particularmente uso e recomendo os purificadores Europa. O filtro de barro é um queridinho de muitas famílias, por causa do gostinho característico do barro que tem nele. Mas ele também é um grande agente de acúmulo de fungos em suas beiradas. Então exige uma manutenção periódica, quase que semanal, para poder limpar. Além disso, as velas dos filtros de barro não são altamente eficazes para tirar todos os químicos que existem na água. O filtro de barro, além da filtragem ser demorada, o filtro de barro não tem a higiene adequada, que a sua água merece e o seu corpo precisa. Ele pode até elevar um pouquinho o pH da água, mas existem outros mecanismos que fazem isso sem a ineficiência do filtro de barro. É claro que se você não pode comprar um aparelho mais sofisticado, você tem que usar aquele que você consegue. Quanto melhor você puder tratar a sua água, melhor. Os filtros de pia, eles têm também um sistema precário. Eles podem ter até carvão ativado e pode ter um disco poroso. Mas eles também não eliminam todos os químicos e não tiram todas as impurezas da água. É um processo rudimentar, ajuda na filtragem, mas não resolve o problema. Ah, então eu vou tomar água mineral. A água mineral vai ser ótimo. Nem sempre. A água em si ela é muito boa, porque ela, quando é a água exatamente mineral, né, que sai ali natural e tem um selo das agências reguladoras de higiene e de saúde da água, então tudo bem, ok com aquilo. Porém, ela é armazenada num recipiente de policarbonato, que tem o bisfenol e tem o fitalato, que são desreguladores hormonais. Está trocando 6 por meia dúzia. O ideal é que você tenha um purificador de água com pelo menos 8 elementos filtrantes. Um bom purificador de água vai tirar todos os químicos, vai fazer a adsorção 100% do cloro, além de adicionar minerais na sua água, como o cálcio e o magnésio, responsável por mais de 250 processos no nosso organismo. Beber uma água pura, limpa e cristalina é o mínimo que você pode dar para o seu corpo para que ele faça o trabalho dele. Eu particularmente uso e recomendo os purificadores Europa. Quanto ao chuveiro, é importante que você tenha um filtro de entrada para tirar o cloro da sua água de banho. Essas são as dicas que eu trago aqui para você hoje. Se você gostou, dê o seu like. Se tiver alguma dúvida, me chame aqui nos comentários, que eu terei maior prazer em conversar com você, esclarecer algumas dúvidas e indicar os melhores purificadores. Eu particularmente uso e recomendo os purificadores Europa.